Olá pessoal, sou a Estrelinha e esse é o Bate-Papo com a Estrela. Hoje vamos falar de um caso que ocorreu no ano de 2019 no Distrito Federal. O caso Juan Maico, de 9 anos de idade. Gente, a vida dessa criança foi um martírio, um dos casos mais tristes. Ele foi morto pelas mãos da sua mãe e de sua madrasta. O fato ocorreu no dia 31/5/2019. A Rosana, mãe do Juan, teve um envolvimento rápido com o pai de Juan, engravidou, o menino nasceu. Nos primeiros anos tem alguns registros, tem foto de momentos, né, de carinho de Rosane para Juan, um momento mãe e filho mesmo, até que ela conheceu a Cássila. Essa Cássila era uma pastora que estava criando sua própria igreja. Ela era religiosa, bem religiosa. E elas foram conviver, né? E depois, quando começaram a conviver, Cássila tinha controle sobre Rosana. Não estou dizendo que a Rosana é santa, não, viu? Mas a Cássila também vinha de um relacionamento hétero e tinha uma filha. Aí, quando elas decidiram viver o relacionamento, elas fugiram do Acre e passaram por muitos lugares para afastar as crianças mesmo das famílias, dos pais, né? E elas se valiam desse poder de pastora que a Cássila tinha para conseguir doação, donativo. E a Cássila, além de pastora, ela era cabeleireira. E ela tinha uma navalha. Guarda essa informação, ela tinha uma navalha. E as crianças passavam muita fome, muito abuso físico, psicológico, porque elas duas, elas se alimentavam bem. E as crianças passavam fome. E uma informação, os pais das duas crianças pagavam pensão alimentícia, né? E elas duas declaravam que tinha verdadeiro horror, tinha ódio da figura masculina. Durante esse tempo que elas ficaram fugindo, as crianças não iam para a escola, viviam praticamente em cárcere privado. Agora vamos voltar a falar da navalha que vocês guardaram lá na frente. Um dia a Cássila decidiu castrar, cortar os órgãos genitais do menino Juan com essa bendita navalha, sem nenhum tipo de anestesia. Ela costurou com agulha e linha. Depois que o menino faleceu, alguns médicos fazendo análise disseram que esse menino passou por dores insuportáveis. O pai dele, do Juan, estava em busca do filho e conseguiu uma ordem judicial para bloquear a pensão, que ele acreditou que assim ele encontraria os meninos, né? E segundo a investigação, o Juan passou 2 anos nessa situação, sentindo dores intensas ao tentar urinar. Aí pagou o pagamento, né? Parou o pagamento da pensão. Aí elas entenderam que o menino não tinha mais valor. O menino, ele tinha 9 anos, mas ele estava tão desnutrido que tinha tamanho de uma criança de 6 anos. Aí elas decidiram dar fim à vida da criança, né? E a mãe da criança, que foi a autora, deu 11 golpes de faca. Só que elas decidiram também esquartejar, cortar o corpinho, né? E tirar a pele do rosto e colocar em uma churrasqueira. Porém, o cheiro da fumaça estava muito intenso. Aí elas desistiram e colocaram partes do corpo em uma mala e outras partes em 2 mochilas rosa que pertencia à filha de Cássila. Aí Rosane saiu com a mala e Cássila ficou limpando a casa. Não é porque a casa era limpa não, era para limpar as marcas mesmo. Aí quando a Rosane estava indo com a mala, um grupo de rapazes viram ela jogando a mala num bueiro. Eles ficaram ali observando, chamaram a polícia e a polícia descobriu que tinha um corpo na mala. E as mochilas que estavam restantes ficaram na casa, né? Aí, assim que ela foi identificada, a polícia foi até a casa, encontrou as mochilas com o restante, né, do meninozinho. Aí elas tentaram se justificar, dizendo que tinham medo dele, que era por legítima defesa, que ele era valente, que ele surtava, e deram outra versão. A criança, filha da Cássila, a gente não tem informação do que aconteceu com ela naquele dia. Deve ter ido para algum abrigo, né? Aí as duas foram presas e foram julgadas. Com o tempo elas foram julgadas pelo crime de tortura, ocultação, fraude processual e foram condenadas a aproximadamente uns 60 anos. Embora a gente sabe que ninguém cumpre essa pena, né? Aí na prisão elas continuaram o relacionamento e se transformaram agora em homens trans. Alegaram que tinham medo das outras lá e conseguiram ficar isoladas. E depois elas começaram a querer processar alguns agentes prisionais por transfobia. Gente, eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Mas ninguém é obrigado a ficar dando beijinho em assassina, não. Dando beijinho, passando a mão na cabeça, não. Aí depois elas se separaram, né? E pediram para voltar à cela comum. Agora elas continuam presas e separadas. E esse foi o caso de hoje.
Se você tiver alguma dica de caso, coloca aqui nos comentários. E um beijão da Estrela.